Saudações a todos os irmãos do Movimento Espírita, a todos os irmãos que estão conectados aqui conosco, que sejamos todos envolvidos pelas vibrações de amor, de paz e de fraternidade. Para quem não me conhece, eu sou Luciele Gonçalves, sou trabalhadora da Associação Espírita Luz do Caminho de São Vicente do Sul e fui carinhosamente convidada pela Sociedade Espírita Jesus de Santiago para fazer a exposição de hoje. Então, dando início ao nosso trabalho, como em todas as nossas reflexões, eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para nos harmonizarmos. Então, do item 1, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não vim os destruir, mas cumpri-las, porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um iota e um único ponto. Mateus 5, de 17 a 18. Então, harmonizados com essa leitura, com o amparo da espiritualidade amiga, do nosso Mestre Jesus e de Deus, o nosso Pai, de infinita bondade e de infinita justiça, iniciamos as reflexões sobre o capítulo 1, itens de 9 a 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Nova Era. Então, Deus é único e o Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes, porque passou este povo, destinavam a chamar a atenção e a fazer cair o véu que ocultava os homens da divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam compreendido. Mas, nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. A moral de Moisés, que ensinou, era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ele propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável, do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava na moralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos, assim, do mesmo modo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realize o progresso que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorrem as ideias de liberdades, suas precursoras.
Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra a porta da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhões, 1861. Então, assim, complementando, meus irmãos, historicamente, nós temos o conhecimento de quão belicosa e quão dificultosa foi a passagem do povo hebreu pelo Egito, a qual, neste dado momento, neste tempo, ele fora guiado por Moisés, servindo então de modelo de uma fé monoteísta aos outros povos que não acreditavam em apenas um Deus, que não acreditavam nessa fé monoteísta, que não acreditavam num Deus único, num Deus imutável, no Deus imaterial, espiritual a qual nós acreditamos. E embora com uma bagagem intelectual e estratégica, o povo hebreu ele era ainda equivocado quanto à moral. Mas Moisés, ele se manteve firme a essa grande tarefa de orientar o seu povo, para desta forma, então, acolher o berço do cristianismo primitivo. Com auxílio, então, da extraordinária auxílio da espiritualidade amiga, a qual teve a inspiração divina de promulgar, então, os 10 mandamentos, para que os equívocos, para que fossem freados os equívocos e os ensinamentos morais cristãos, eles pudessem ser compreendidos, né? Que os aproximassem do entendimento da grande possibilidade do perdão e do amor, que seria possível perdoar os ofensores, que seria possível amar o seu próximo, elevando-os então numa condição moral mais próxima da bondade divina. Compreender então que a lei de Talião, ela não mais faria parte deste mundo que começava a sua transformação. E apesar da necessidade do sacrifício, dos próprios sacrifícios, começava nesta era uma era já de desapego, dando início, fomentando o início da nova era. Despertando, então, um sentido, né, na humanidade, a necessidade de alçar voo para a liberdade, a necessidade de equilibrar essas duas asas, as asas do amor e da sabedoria, para nos aproximar assim, de nos conduzir mais a perto de Deus, né, como disse Emmanuel no livro Consolador. Então, trazendo para o nosso contexto, como nós encaramos os ditos holocaustos, as ditas tragédias, as ditas fatalidades, que nos falam tão rapidamente aos sentidos como um efeito de uma causa. No entanto, meus irmãos, nos estimula também a buscar a ideia de um Deus, de uma esperança, que nos acalanta os nossos espíritos, nos fortalecendo para enfrentar as intempéries que estão por vir. E embora ainda nós necessitemos de algumas dificuldades para nós despertarmos a nossa consciência, a consciência de que nós não somos apenas uma matéria,
venha nos ressignificar o nosso pensar, nosso refletir, o nosso agir sobre o todo. Observemos, meus irmãos, como que nós estamos nos comportando em relação à nossa atualidade agora. Como nós estamos nos comportando em relação à própria pandemia Covid-19. Como nós estamos nos comportando nas notícias dos furacões bombas, das enchentes, das secas, ataques de insetos, a fome, a miséria, os maus tratos aos animais, às crianças, aos idosos, entre tantas outras calamidades que vêm nos assombrando. Será, meus irmãos, que é de total responsabilidade divina tais acontecimentos? Não temos nós uma parcela de negligência ou até mesmo de atuação nesse contexto? Não seria nós, os detentores da pseudo-sabedoria científico-intelectual, os corresponsáveis também? Será, meus irmãos, que estamos nós fazendo o bom uso das nossas aptidões? Ou estamos apenas usando para nossa satisfação egóica das supostas necessidades? Como nós podemos perceber, o espírito israelita, ele nos chamou à razão. Que a ideia cristã, ela segue um movimento de ideias de liberdade, de responsabilidade e de cooperação. Onde Moisés, em seu tempo, com as suas ferramentas, com as ferramentas que ele possuía, ele iniciou o plantio da semente do cristianismo. Jesus, com a sua brandura e amor, seu amor universal, continuou a germinação. E o Espiritismo, portanto, levantando o véu da verdade, ele dará continuação na floração da árvore do Evangelho. Para que assim nós possamos difundir as ideias de Jesus em qualquer lugar, sobre qualquer povo, para toda a diversidade, para o todo. Que magnífico isso! Então, meus irmãos, vamos rapidamente passar para o segundo texto, onde Fénelon nos traz o seguinte: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram-se as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos e revoará o trovão. Sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvia à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material. Redundava em proveito dos espíritos das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar juntos à ciência. O reino do Cristo? Passados, que são 18 séculos, hoje 20, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar.
Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imitei as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não deu uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fénelon, Poitiers, 1861. Vejamos, meus irmãos, que quando revela que o mundo das trevas já está abalado, nos traz a expectativa que alguns de nós já possuem a consciência de perceber que o mundo que separa, que o mundo que segrega, o mundo que oprime o mais fraco em prol de usufruir ou de se perpetuar no poder, ele já é considerado algo ilusório, puramente de cunho materialista, que nos afasta da verdadeira felicidade. Como se nos fosse revelado um mistério através dos incansáveis trabalhadores do bem. Traz ainda a afirmativa de o Espiritismo ser de ordem divina. Pois o Espiritismo, ele nos propõe, ele nos inspira a buscar no nosso íntimo a fagulha divina que nos anima, a fagulha divina que nos aproxima do nosso Criador, que nos motiva a praticar as leis de justiça, de amor e caridade, a qual nós tanto defendemos. Fazendo então uma correlação do momento que se expressa que o mundo outrora se perdera por desenvolver ciência sem moral, como hoje, quando nós usamos a ciência para apenas a busca do nosso conforto material, para sentidos vazios, transitórios, sem este valor durável que só uma consciência tranquila e harmoniosa podem nos proporcionar. Asseverando ainda que o reino do Cristo ainda não alcançou a todos os corações, mas nos também estimula a observar a grande e imutável verdade. A verdade de que nós estamos todos unidos a todas as formas de vida. Nós estamos interligados como uma grande teia, como a ramificação de uma grande árvore. E que a cada ação, que a cada atitude que efetuamos,
afetará de alguma forma alguma criatura e, consequentemente, a nós mesmos. Quando afirma que a revelação é antes moral do que material, nos leva a considerar que a batalha ela é muito maior do que as conquistas materiais, do que as conquistas de títulos, de bens e afins. A revolução é o despertar da consciência. É não apenas nós formularmos frases impactantes, mas sim, como dito por Paulo de Tarso, no Evangelho segundo o Espiritismo, o colocar a caridade em movimento, ou mesmo colocar o Evangelho em movimento, até que se torne um hábito, nos educando, nos levando a não mais alimentarmos os sentimentos incompatíveis com a essência divina, tornando um hábito tão natural que não mais nos sentiremos confortáveis com tantas perversidades que tem pelo mundo. Buscando a consciência de que quanto mais nós fizermos em prol de outras vidas, em prol do coletivo, mais desenvolvidos e mais equilibrados nós ficaremos, pois nós estaremos agindo de acordo com a nossa verdadeira natureza primeira. E assim, nós seremos então capazes de contribuir com a instauração de uma nova era, começada já há séculos, e contribuindo então para a formulação de um novo conjunto de regras, salutares a todos. Assim, a nova cruzada, a cruzada do amor, da fraternidade e da cooperação, onde ficar na zona de conforto não será mais compatível com o progresso da humanidade. Meus irmãos, é o final da última hora. E nós, os servos, os quais foram confiados os talentos a serem multiplicados. Então vamos passar para o último texto, que diz o seguinte, aonde Erasto nos traz a biografia de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão, pertencente ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade, mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu a sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si, e compreender que a felicidade estava alhures que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado a ouvir a santa voz a clamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar
e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamentos nessas palavras e que retumbe previsão da doutrina por vindoura. Essa é a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Então, como nós vimos, Erasto nos traz a biografia de Santo Agostinho, nos revelando a cristandade como algo bem maior do que a igreja, a qual teve a sua base também solidificada por espíritos de grande elevação espiritual, como Santo Agostinho, que deixou a incredulidade pagã através da libertação da própria consciência, sem a imposição, sem medos, sem ameaças, mas pela compreensão que ele seria mais feliz e estaria mais seguro de suas ações, desapegando dos bens passageiros, agindo dentro das leis divinas que fundamenta todas as outras leis. Santo Agostinho nos trouxe ainda a afirmativa da imortalidade da alma, onde em suas confissões ele reforçou a linha tênue que existe entre os mundos físico e espiritual, percebendo que através do espiritismo ele teria uma oportunidade de divulgar o que vivenciou ainda encarnado, sendo um dos espíritos que mais se manifesta nas obras do codificador Allan Kardec, com o intuito de divulgar o cristianismo. Então, meus irmãos, nos dirigindo para o final, vejamos que nós podemos notar que em ambas as revelações, que as regras de uma sociedade, elas são proporcionais à moral e ao adiantamento do seu povo. Portanto, nos surgem questionamentos que não querem calar. Qual é o nosso papel neste momento? Não seria a hora chegada de buscar as coisas primeiras, de buscar o caminho para um desenvolvimento equilibrado, em conformidade com a solidez das verdades do Cristo? Meus irmãos, estamos nós dispostos a nos despir do homem velho e contribuir para uma nova era? Será que nós realmente estamos buscando isso? Estes questionamentos, meus irmãos, fica para cada um de nós interrogar fielmente, sem desculpas, sem defensivas, a nossa própria consciência, o nosso próprio íntimo. Então, para finalizar, finalizo com uma reflexão, com um comentário de Kardec sobre a questão 793 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos progresso natural.
necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa, à medida que a civilização se aperfeiçoa. Faz cessar algum dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que se tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidades recíprocas, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis nenhum privilégio consagre e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, em que com menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, em que exista menor número de desgraçados, enfim, que todo homem de boa vontade estejam certos que não lhe faltarão o necessário. Com essas palavras, eu encerro a nossa explanação de hoje. Que possamos todos ser envolvidos nas melhores vibrações de paz, de luz e de amor. E que a graça divina de nosso Deus, de nosso Pai e do nosso Mestre Jesus alcance todos os corações necessitados, ampare todos os lares, a todas as cidades, a todos os estados, a todos os países e ao nosso planeta Terra. Que o doente encontre a cura, que o sofredor encontre a paz. Meus irmãos, muita paz e muita luz e muito Jesus em nossos corações.